Olá, você que caiu aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar nesse momento tudo que você precisa de saber para colocar em prática na sua micro ou pequena empresa, para você ter mais lucro, ter domínio dessa sua empresa e você poder aumentar o lucro. Porque para você aumentar o lucro, aumentar o faturamento, você precisa primeiro de tudo ter domínio da sua empresa. Então, como que você passa a ter domínio da sua empresa, dos números da sua empresa? Primeiro passo é a gestão de custos. Quando você faz a gestão de custos da maneira correta, vai refletir no financeiro. Aí você começa a ter o quê? Um financeiro saudável que fica fácil de dominar. Porque quando você está com problema financeiro, é muito difícil tomar conta de uma empresa com financeiro todo estourado. Não adianta. Então, quer dizer, nós vamos partir aqui do início. Você começar a fazer a gestão de custos da maneira correta na sua micro pequena empresa. Eu vou te mostrar aqui tudo que eu aprendi, que eu coloquei em prática e tive sucesso com as minhas empresas. Eu saí de uma loja, abri a segunda, terceira, quarta, eu comecei desde adolescente, comecei muito cedo. Porém, eu tive acesso a essas informações que eu vou te passar aqui agora, um pouco mais maduro, né? Eu comecei com 17 anos e eu fui fazer um curso especializado para dominar e administrar uma pequena empresa. Eu já estava com 32 anos. Mas foi aí que foi o divisor de águas, que eu comecei a dominar. É como você gerir você vê empresa grande, né, que tem o pessoal que faz a parte administrativa, financeira, gestão de custos. Aí você pensa que na sua pequena empresa você não vai conseguir fazer isso. Aqui você vai conseguir, eu vou te mostrar tudo. Não vai esconder nada, você vai ter acesso a tudo. Que eu usei, botei bem que eu uso, que todo mundo usa, que dá certo. Né? Agora você precisa de encontrar essas informações da maneira fácil de você absorver para colocar em prática. E aqui nesse vídeo eu vou te entregar. Você não sabe, meu nome é Luiz Gonzaga Esperotto, eu sou empresário desde novo, desde guri, já comecei com 17 anos de idade, tive sucesso no meu segmento, era loja de armarinho, passei depois para confecção, e o tempo passou, né, que eu já sou mais maduro, depois virou surf shop, pegamos uma fase fortíssima, vendia muito, tinha que ter domínio, porque a loja de moda jovem ela tem muito gargalo, muito problema para lidar, então, né, você precisa estar muito atento, então eu tive que estudar para fazer esse negócio dar certo. E hoje eu estou no segmento imobiliário, então quer dizer, eu evoluí, progredi, trabalhando, tendo domínio dos números do meu negócio. Então tá aqui, eu vou te entregar isso daqui. Então, o que acontece? Primeiro passo, gestão de custos. Para você gerir os custos, você precisa anotar tudo. Imagina, lá no seu dia a dia, tudo que você paga, você precisa de anotar. Não tem jeito. Você tem que mudar seu comportamento. Se você está acostumado lá a ficar pagando esse negócio de qualquer jeito, um pega recibo, outro não pega, não. Isso precisa mudar. Você tem que ter tudo anotado. A partir do momento que você tiver tudo anotado, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos alimentar uma planilha. Depois, no final do vídeo, você vai ter acesso o vídeo vai falar da planilha e mostrar a planilha. Que você vai dominar os seus custos, tá? Mas aí agora eu vou relatar rapidamente, né, os pontos importantes que você precisa de dominar na sua empresa, que a maioria não domina. Ele até já ouviu falar, mas não tem domínio. Então, o que nós temos lá? Os custos fixos e custos variáveis. Né? Custo é o quê? Tudo aquilo que vai embora não volta mais. Né? Então, já foi embora, não volta mais. Pagou aluguel, foi embora, não volta mais. É custo fixo esse. Agora você pagou um boleto de mercadoria. Esse boleto é custo? Não. Esse boleto é simples troca de dinheiro por mercadoria. Então, quer dizer, boleto que você paga é movimentação financeira, é troca de dinheiro por mercadoria. Essa caneta aqui, você tem uma papelaria. O custo dela é R$1. Você comprou 10 canetas, o boleto de R$10. Esse boleto que você pagou é custo? Não. Esse boleto você simplesmente trocou R$10 por 10 canetas, por quê? Você vai vender essas canetas por mais de R$1 para ganhar dinheiro. Ponto. O custo da mercadoria ele vai acontecer na hora que você vender. Na hora que essa caneta for embora e não voltar mais, aí gerou custo. Tá? Você precisa aprender isso lá na prática, na sua empresa, e eu vou te mostrar aqui. Tá? Então vamos lá. Vou fazer um relato rapidamente de todos os custos, um exemplo que eu tenho aqui, e aí depois nós vamos lá para a planilha. Tá? Então, olha só, custo fixo, né? É aquele que independe da venda. Vendendo ou não vai acontecer. Aluguel, contador, água, IPTU, alvará. Aí eu vou agora partir para o custo fixo, que você geralmente não faz. Que é o quê? Provisionamento da folha de pagamento. O provisionamento da folha de pagamento, aqui, esse vídeo não pode ficar muito longo, senão não vai dar. Então, aqui na descrição, você vai ter uma aula te explicando exatamente como que calcula todos os custos de uma folha de pagamento. Tá? Então vai lá, clica na aula, você vai ver lá para você assistir. Tá? Você precisa dedicar um tempo para dominar a sua empresa. E também tem o link de uma aula te explicando a diferença entre custos fixos e custos variáveis. Tá aqui na descrição.
Você vai lá, assiste essa aula para você aprender verdadeiramente a colocar em prática na sua empresa. Aí depois, nós vamos aqui, né? Aqui exemplo, né? Uniforme, papel, o que você gastou com papelaria, o que você gastou com material de limpeza, tem que anotar tudo direitinho para todo no final do mês você somar. Por quê? Aí você vai apurar o lucro verdadeiro da sua empresa todo mês. Esse é o segredo. Quando você apurar o lucro verdadeiro da sua empresa, levando em consideração todos esses custos que eu estou te falando, com certeza você vai saber o futuro da sua empresa. Você está no caminho certo ou não, tá? Então, já te falei aqui, o link da aula de custo fixo e custos variáveis, o link da aula de provisionamento da folha de pagamento, que você vai lá na hora que eu mostrar preenchendo a planilha, você vai entender o que eu estou te falando aqui. Você vai ligar uma coisa com a outra. Então você tem que assistir essa aula até o final. Eu estou te entregando aqui tudo que você precisa saber para passar a ter domínio da sua pequena empresa, tá? Aí nós vamos lá. Se você tiver um automóvel, tem que aprender a calcular o custo verdadeiro desse automóvel por mês, tá? O custo do automóvel, eu vou colocar o link da aula também na descrição. Você vai entender como calcula tudo direitinho o custo do automóvel, que é custo fixo isso. Aí depois nós vamos para depreciação. Tem depreciação das instalações, depreciação do computador, dos equipamentos. Tem o link de uma aula aqui abaixo, explicando tudo sobre depreciação, como calcula, para você entender o que acontece dentro da sua empresa. Por isso que muitas vezes o cara não vê sobrar dinheiro na empresa dele, só tem conta para pagar. Por quê? Porque ele não planeja, ele não sabe antes, né? Igual que eu estou te mostrando, você vai entender tudo antes de acontecer. Na hora que acontecer, você fala, não, isso está acontecendo porque eu já coloquei aqui no papel. São o que as médias, grandes empresas fazem para você passar a fazer e dominar a sua empresa e crescer. Toda empresa grande, ela era pequena um dia, né? E aí trabalhou direito e cresceu. Aí o que nós temos aqui? Custos fixos. Fechou o custo fixo da sua empresa. Beleza. Tá? Eu estou falando aqui, depois você vai entender melhor no segundo estágio. Aí vem os custos variáveis. Você vai aprender o que é lá na aula, que é o custo que acontece só quando a venda acontece. Então, exemplo. Embalagem é custo variável. A embalagem só vai embora quando você faz uma venda. Comissão. Comissão é custo variável. Ele só existe quando existe a venda. Vai pegando isso daqui. Isso tudo que eu estou te falando você já sabe. Porém, você vai no final saber o que fazer com isso. Para entender e apurar o custo, o lucro verdadeiro da sua empresa. Fornecedor, CMV, é custo variável, é o que eu falei. Essa caneta aqui só é custo quando ela é vendida. Tá? Então, lá na aula de custo de mercadoria vendida, é que você entende melhor isso daqui. Frete. O frete, ele só acontece, você só vai pagar frete quando você realizar uma venda, quando é o frete que você paga, né? A taxa de maquineta é tantos por cento da venda. Então, quer dizer, essa é um custo variável. Você vai entender tudo lá no preenchimento da planilha. Aí você vai ter o total dos custos variáveis. Importante você saber que o custo variável mais pesado é o custo da mercadoria vendida. Por quê? Aonde está a maior parte do dinheiro da sua empresa? No estoque. Estoque é mercadoria. Então, quando eu falo CMV, tem relacionado ao estoque seu. Aí, o que nós temos aqui para finalizar, aqui para você entender o que é lucro? Lucro é o quê? Faturamento menos a soma de todos os custos fixos e variáveis. Como é que é simples, né? O difícil é você apurar todos os custos, somar tudo certinho. Tem que ser tudo, não pode ser mais ou menos não, tem que ser tudo mesmo. Aí quando você soma todos esses custos da forma correta, né? Igual eu falei, provisionamento da folha, depreciação, aí no final você vai lá e pega, quanto que eu vendi? X, menos a soma de todos os custos fixos e variáveis. Você vai ter o lucro verdadeiro da sua empresa. E aqui, o que é mais importante? Você vai aprender a apurar, achar o ponto de equilíbrio da sua empresa. Aqui abaixo, na descrição, tem uma aula lá, ponto de equilíbrio. Você assiste essa aula que você vai ver o que é ponto de equilíbrio e por que você deve saber o ponto de equilíbrio. Muitas vezes, o ponto de equilíbrio, a minha empresa atinge o ponto de equilíbrio dia 20. Cara, aí eu já sei que você está ganhando dinheiro. Aí você, não, minha empresa atinge o ponto de equilíbrio dia 29. Você está no 0 a 0, irmão. Você está trabalhando e não está vendo dinheiro. Você está até mantendo sua empresa, está ótimo, né? Agora você precisa de ajustar a máquina. Para quê? Para você passar a puxar esse ponto de equilíbrio para baixo. Quando você puxa o ponto de equilíbrio para baixo, está provado que você está ganhando dinheiro. Tem gente que trabalha e fecha no vermelho e está dizendo o quê? Nem ponto de equilíbrio ele atingiu. Então isso tudo que eu estou te falando aqui, na hora que eu passar a aula para o preenchimento lá da planilha, você vai começar a ligar as coisas. Você precisa assistir a aula toda, não tem jeito, tá? Então aqui eu te dei já uma explanação de tudo que é importante. O link das aulas estão aqui.
na descrição para você assistir e entender e fechar Você tem que fechar esse quebra-cabeça aí que eu tô te falando, tá? Muita informação em pouco tempo. Para quê? Aqui tá a solução para você resolver o problema da sua empresa, passar a dominar a sua empresa, tá? Isso não ia poder ser um estalo de dedo. Você tem que ouvir isso tudo, começar a estudar mais e botar em prática. E subir de nível na sua gestão, tá? Então vamos passar agora para continuação da aula, onde eu vou estar preenchendo a planilha e explicando melhor, certo? Beleza, vamos lá. Então nessa parte aqui da videoaula, eu vou te mostrar uma simulação de uma pequena empresa. Aqui nós temos, vamos dizer que seja, por exemplo, uma papelaria, uma pequena papelaria, mas que se adapta a qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa. E nós desenvolvemos aqui a forma que é uma forma simples para você que tem sua pequena empresa conseguir desenvolver seu trabalho e passar a todo mês preencher a sua planilha e apurar o lucro verdadeiro, o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, eu vou te mostrar por quê. Eu posso começar a falar aluguel 4 mil, aí você fala, isso daí eu sei, tudo bem, mas o que acontece? É o que você vai ver aqui no final, o que nós vamos fazer com esses dados, para você entender a sua empresa, o que está acontecendo com a sua empresa, com a parte financeira e a saúde econômica da sua empresa. Então vamos lá, que eu vou te mostrar aqui os pontos cruciais. Aluguel 4 mil, contador 600, é exemplo, tá, gente? Luz 280, água 30, IPTU 50, você pega lá e divide o valor por 12, né? Alvará, paga uma vez, divide por 12, 20. Telefone fixo, telefone celular, internet, material de limpeza, você tem que anotar todo mês quanto que você está... Você compra um dia uma coisa, depois outra, então você tem que ir somando para anotar direitinho e somar. Papelaria, mesma coisa. Associação, CDL, tem uma tarifazinha. Prolabore. O Prolabore, aí, dentro do método, nós discutimos esse assunto para você entender que a importância de você definir o seu Prolabore. Você não pode misturar o dinheiro da empresa com o seu bolso. Então, lá a gente discute para você definir um Prolabore para você que é dono, que é sócio, da maneira correta, responsável, e passar a viver sua vida pessoal com esse Prolabore, certo? Salário do mês é salário de funcionário. Aqui está 2 mil, é o salário que você desembolsa todo mês. Agora aí agora aqui começa a aparecer a parte que eu falo que é crucial. FGTS é 8%. Agora, provisionamento do salário. Aqui tem uma aula explicando todos os cálculos para chegar a esse valor. Aí aqui está englobando férias, 13º e demissões. Férias, 13º é mais simples. Agora, demissões é um cálculo mais complexo, precisa de aprender. Que aí você chega a esse valor que a maioria das pessoas não leva isso em consideração. Quem tem uma pequena empresa, média, normalmente ele já ouviu falar, mas não leva isso em consideração. Vale transporte, exame demissional, depreciação. Aí, outro ponto que a maioria sabe que existe, já ouviu falar, mas não sabe o que fazer com isso. Depreciação do computador. Você tem lá um computador, aqui o exemplo é como se tivesse um. Um computador. Como você chega a esse valor? É assim. Quanto custa o computador? Exemplo, né? 5 mil reais. Qual o tempo, a vida útil desse computador? 4 anos. Você vai pegar 5 mil, dividir por 48, que são 4 anos, né? E aí você chega ao valor seu. Por quê? Cada um usa um tipo de computador, né? Cada empresa tem o seu. Então, é a depreciação. Depreciação da loja. Tá, você monta um exemplo de loja, papelaria. Montou papelaria hoje. Daqui 5 anos, pode ter certeza, essa papelaria precisa de passar por uma reforma. Por quê? Senão, é o que eu falo, ele vai perder mercado. Você fala assim, nossa, está com a instalação antiga, aí eu estagnei. Não, você não estagnou não, você está voltando para trás mesmo. Porque está abrindo papelaria do seu lado com instalação nova, moderna, e aí você vai ficando no esquecimento. Isso é inevitável, a mentalidade do consumidor hoje é isso. Ele vai aonde ele vê melhores situações para ele, tá? Então você precisa de estar contemplando na sua planilha de custos depreciação da loja. Imprevistos, aí vem aqui tarifa bancária, juros de mora, isso daqui, cada caso é um caso, a gente só bota aqui para dar exemplo. Mas o importante é entender que aqui nós temos aqui o custo fixo dessa empresa, 12.316. Isso foi apurado da forma correta,
levando em consideração os custos de médio e longo prazo. Depreciação da loja é o quê? Um custo de longo prazo. Só que aqui, ele tem o valor mensal dele que você precisa saber que ele está existindo. Correto? Então, o custo fixo fechou aqui. Custos variáveis. Custos variáveis, vamos lá. CMV, custo da mercadoria vendida. Para você ter esse valor aqui, você precisa ter o software de entrada e saída de mercadoria, né? Por quê? Esse valor aqui, nessa papelaria, foi o quê? Foi a mercadoria que foi colocada para fora da empresa para atingir o faturamento, né? E isso daqui é o preço de custo. Então, num relatório que você tira, você vai tirar relatório de venda de mercadoria de dia 1º ao dia 30 a preço de custo. Você vai ter esse valor aqui, ó. Se você não tiver um software de entrada e saída de mercadoria, dificilmente você vai chegar a ter esse valor. Então, isso ainda, mas hoje toda empresa, por menor que seja, tem isso, né? O que é importante entender, essa planilha aqui, ela tem o objetivo claro de você identificar a saúde econômica e financeira da sua empresa, tá? Aí aqui, outro custo variável, embalagem. Aí tem outros custos variáveis, né? E aqui são exemplos, né? Aí você, a partir do momento que você vai botar em prática na sua empresa, né? Se tiver dúvida, nós vamos te ajudar. Porque custo fixo é uma coisa, custo variável é outra. E você precisa aprender que é dentro do método que você vai esclarecer isso e ter a noção real do negócio. Despesa com cobrança, juro de antecipação de cartão, se você antecipou, vai perder aquele dinheiro, então é custo variável. Maus pagadores, o imposto do Simples Nacional, né? Então tá aqui, ó, total dos custos variáveis, 20.890. Total de custo fixo mais custo variável, 33.206. Então, é importante você entender que na sua empresa você vai ter que ter esses valores apurado da forma correta, né? Que é um aprendizado, você começa a fazer e você vai cada dia melhorando essa apuração lá dentro da sua empresa. Aí o que nós temos aqui agora? Faturamento em dinheiro e em cartão, total 35.782. Qual o lucro? Que é faturamento menos todos os custos. O lucro deu 2.575,36. 7,2% do faturamento é lucro. Agora, o que é importante você entender aqui quando a gente fala de lucro? Quando você apura o lucro dessa forma que está aqui, você vê, né? 7,2% de lucro. Mas o que é importante você entender? Seu prolabore foi levado em consideração, provisionamento de folha de pagamento, depreciação, a CMV apurada da forma correta. É por isso que eu falo que aqui você vai saber o lucro verdadeiro da sua empresa. Não é o lucro do mês, onde você só olhou a movimentação financeira, não levou em consideração depreciação, nada disso. Se você não levar em consideração a depreciação, por exemplo, você não sabe a saúde financeira da sua empresa, a menos que você abriu ela hoje para fechar daqui a um ano. Se você tem o objetivo de perdurar, prosperar com sua empresa, a forma correta é essa daqui. Se você só quer saber o lucrinho que você tem do mês lá, aí você esquece, você vai fazer gestão intuitiva, continua com a gestão intuitiva, que é aquela que você não sabe até quando você vai. Justamente, eu estou te provando. Se você quer saber que você vai para frente, você vai prosperar, essa é a forma correta. Não existe outra, não inventaram outra ainda não. Essa é a forma correta. E aí, aí o que eu falo, né? Que você vai aumentar o seu lucro em até 40%. Por quê? Pensa no seguinte, a cada R$1 a menos de custo que você tiver aqui, que você no curso você vai aprendendo a melhorar essa gestão, cada R$1 a menos de custo é R$1 a mais de lucro. E por isso que eu falo que você pode aumentar em 40%. E cada R$1 a mais de venda, de faturamento, quanto você tem a mais de lucro? Aí você precisa apurar. Entendeu? Você busca faturamento, R$1 a mais de faturamento, quanto te deixa de lucro? Tem que saber apurar. Não é R$1 de lucro. Agora, quando você economiza nos custos, é diretamente proporcional. R$1 a menos de custo é R$1 a mais de lucro. Então, eu estou te apresentando aqui
te provando que o método funciona para você gerir a sua empresa e prosperar, perdurar. Você abriu sua empresa para ter longevidade. Não foi para fechar. Quem abre empresa não é para fechar. Se for para fechar, melhor não abrir, porque já dá muito trabalho você abrir uma empresa pensando em fechar, né? Então está aqui a prova de que se você quer prosperar com sua empresa, você precisa iniciar o processo de alimentar uma planilha e saber apurar o lucro, tá? E aí agora à frente eu vou te mostrar, aqui eu te mostrei ela, valores preenchidos manualmente. Normal, isso é importante porque você precisa aprender e entender o que acontece. Aí cada aula vai te mostrar um detalhe desse. E aí eu vou te mostrar você tendo a planilha eletrônica para alimentar e apurar esses valores automaticamente, igual o ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio é o dia do mês que sua empresa atinge o faturamento igual a zero. A partir dali, você vai obter lucro. Atingiu o ponto de equilíbrio dia 20. Então, até dia 20 você só trabalhou para pagar conta. Você só vai apurar lucro do dia 21 ao dia 30. Então, para você entender isso na prática, verdadeiramente, dentro do método que a gente ensina, ok? Eu acabei de mostrar para você todo o segredo que você precisa saber para dominar os custos da sua empresa. De repente você fala, eu já tenho isso tudo. Você tem isso tudo lançado? Tudo, eu falo tudo mesmo, não é mais ou menos não. Eu te garanto que a partir do momento que você começa a fazer esse controle todo mês, você começa a ter certeza para onde você está indo. Agora apura o lucro direitinho. Não pode ser mais ou menos não, tá? Se você tiver dúvida, deixa aqui abaixo a sua dúvida que eu vou te ajudar, né? Então, olha só, eu estou te dando aqui todo o segredo para você começar a dominar a sua empresa e poder melhorar o lucro, aumentar o lucro da sua empresa. E com a estratégia do ponto de equilíbrio, você pode buscar o aumento de faturamento através de promoções, né? Você entendeu lá na aula quer dizer, precisa de assistir a aula aqui abaixo na descrição de ponto de equilíbrio. Se assistiu a aula, você vai começar a entender como você pode aumentar o seu faturamento através de promoções sem tomar prejuízo. Então, se você está gostando aqui, inscreve no canal, que eu estou sempre colocando algo novo. Já curte aí para ajudar, né? Ajudar aí o canal a crescer, tá? Porque a gente vai sempre trazendo conteúdo aqui importante, né? E não esquece de assistir as aulas que estão na descrição. Tudo isso que eu estou falando, se você não assistir as aulas da descrição, não adianta. Por quê? Você queria um estalo de dedo e tudo está pronto para você dominar? Não, dá trabalho. Isso que você está assistindo aqui, você precisa começar um processo, assiste hoje, assiste amanhã, vai melhorando, vai evoluindo. Ficou com dúvida, manda para mim. Quer subir de nível? O link do nosso site vai estar aqui abaixo na descrição, é para você subir de nível, né? Aí você vai ter tudo a todo momento que você quiser, com profundidade. Você vai assistir, acessa lá o lojistarico.com, que você vai entender o que eu estou te falando, tá certo? Então, tamo junto aí, curte, inscreve no canal e vamos continuar aqui na nossa evolução de gestão de custos de pequenas empresas.